Sabe esses chatbots de inteligência artificial que parecem saber tudo? Pois é, eles podem ser enganados. E o pior é ridiculamente fácil. A prova disso tudo é uma história completamente absurda sobre um cachorro-quente. Pois é, a mentira foi essa aí que está na tela. Uma mentira que o jornalista de tecnologia Thomas Germain simplesmente inventou e conseguiu fazer os maiores sistemas de IA do mundo acreditarem. Basicamente, ele se declarou campeão mundial de uma competição que nunca nem existiu. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. Como é que uma mentira tão na cara, tão óbvia, vira uma verdade absoluta para máquinas que teoricamente deveriam ser nossas fontes mais confiáveis de informação? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, a história toda começa assim, com um jornalista e um experimento. Um experimento que, à primeira vista, parece até uma piada, mas que, na verdade, expõe uma falha gigantesca na tecnologia que a gente usa todos os dias. E o ponto mais importante é que isso não foi um acidente, tá? Foi de propósito. Foi um teste pensado para cutucar e achar o ponto fraco dos chamados grandes modelos de linguagem, os LLMs, que são basicamente o cérebro por trás desses chatbots que a gente conversa. Agora, segura aí, porque a parte mais inacreditável de tudo isso é o como ele conseguiu. A simplicidade do método é o que deixa essa história tão fascinante e, ao mesmo tempo, um pouquinho assustadora. Gente, olha só a simplicidade disso. Foram só 3 passinhos. Nenhuma checagem, nenhuma fonte a mais, nenhuma prova. Ele só escreveu um post no blog pessoal dele, inventou a competição, o ranking e pronto, se colocou lá no topo como grande campeão. E o tempo que ele levou para fazer essa bagunça toda? Pasmem, 20 minutos. Isso mesmo, 20 foi o tempo suficiente para escrever e publicar a mentira. A barreira para criar desinformação e enganar uma IA é, praticamente zero. E o resultado? Cara, foi bizarramente rápido. Em menos de 24 horas, os chatbots mais famosos do mundo já tinham achado essa mentira, absorvido a informação e começaram a repetir aquilo como se fosse um fato histórico. O que nos traz a pergunta de $1 milhão. Tá, mas por quê? Como é que uma máquina tão sofisticada, tão inteligente, cai num truque tão bobo? A chave para entender isso está aqui. Esses chatbots não são uma enciclopédia antiga com informação parada no tempo. Não. Eles estão online o tempo todo, lendo a internet para se manterem atualizados. É o superpoder deles e, ao mesmo tempo, é o seu calcanhar de Aquiles. E este slide aqui mostra a grande virada de chave. Antigamente, quando a gente buscava algo, recebia uma lista de links e o trabalho de decidir em quem confiar era nosso. Agora, a IA não te dá opções, ela te dá a resposta. Uma só, direta. E ela não soa como a opinião de um site qualquer, soa como a verdade absoluta. E foi exatamente aí que as IAs tropeçaram feio no experimento. Elas omitiram a parte mais crucial da história. Elas não disseram, olha, segundo um blog aí, elas afirmaram, Thomas Germain é o campeão. Ponto. Ao esconderem a fonte, ou nem mesmo citá-la, elas pegaram uma mentira qualquer e deram a ela um selo de verdade. Ok, a gente riu da história do cachorro-quente. É cômica. Mas agora a conversa fica séria. Porque, pensem bem, se é tão fácil assim inventar um campeão mundial de um esporte que nem existe, imagine o que dá para fazer com notícias sobre saúde, política ou o seu dinheiro. E aqui está o placar, preto no branco. Gemini do Google caiu. ChatGPT da OpenAI caiu também. A própria busca do Google com IA caiu feio. Só o Claude da Anthropic que se salvou. Isso mostra que sim, existe uma diferença entre eles, mas a grande maioria mordeu a isca. E o efeito disso na gente, nas pessoas? Talvez essa seja a parte mais preocupante. Um estudo mostrou que quando a IA dá uma resposta direta, a chance de alguém ir atrás para checar a fonte cai 58%. Em outras palavras, a gente está sendo, aos pouquinhos, treinado a confiar de olhos fechados. Agora vamos aplicar isso a perguntas que realmente importam. Perguntas como, qual o melhor tratamento para essa doença? Vale a pena investir nisso aqui? Aquele político realmente disse aquilo? O potencial para um estrago de verdade causado por desinformação é simplesmente gigantesco. E a tendência, infelizmente, é só piorar. A IA nos incentiva a fazer perguntas cada vez mais específicas. E o próprio Google já admitiu. 15% das buscas feitas todo santo dia são totalmente novas, nunca foram feitas antes. Para o manipulador, isso é uma mina de ouro. É a chance de ser a primeira e talvez a única resposta para uma pergunta que ninguém nunca fez. Tá bom. O cenário parece meio sombrio, né?
Mas, e aí? O que a gente faz? Estamos de mãos atadas? Não exatamente. Vamos ver o que pode ser feito e qual é a grande lição que essa história do cachorro-quente nos deixa. A solução proposta pelo próprio jornalista é bem direta. Transparência. A IA precisa ser clara sobre as fontes. Porque, vamos combinar, faz toda a diferença do mundo saber se uma informação de saúde veio de um artigo científico revisado por pares ou de um blog qualquer na internet. Mas, né, enquanto essa transparência toda não vira padrão, a responsabilidade cai um pouco no nosso colo. Quer saber sobre fatos históricos, sobre as teorias de Freud? Legal, a IA pode ajudar muito. Mas falou em saúde, dinheiro ou notícias quentinhas que acabaram de acontecer? Opa, aí é hora de acender o alerta e pisar no freio. No fim das contas, a mensagem do cara que começou isso tudo é esta, e ela é muito poderosa. Não deixe seu pensamento crítico ser terceirizado a uma IA. A tecnologia é incrível, mas a nossa responsabilidade de pensar e de questionar nunca foi tão importante. E aqui está o X da questão. A IA não hesita. Ela não fala, talvez seja isso, ou parece que... Não, ela afirma. Ela te conta uma mentira com a mesma certeza, com a mesma autoridade que te conta uma verdade. E sem essa pulga atrás da orelha que a gente tem, fica quase impossível notar a diferença. E a reflexão que fica pra gente é essa. A ajuda que a IA oferece é fantástica, não dá pra negar. Mas o experimento do cachorro-quente nos força a pensar no preço que a gente paga por essa conveniência. Como a gente pode confiar de verdade em algo se a linha entre a verdade e uma mentira deslavada pode ser criada em apenas 20 minutos por qualquer pessoa?